Intenção e sinceridade. 1. Em um hadith encontrado no Sahih Muslim número 196, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que o islamismo é sinceridade para com Alá, o Exaltado, seu livro, ou seja, o Alcorão Sagrado, ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aos líderes da sociedade e ao público em geral. Sinceridade para com Alá, o Exaltado, inclui cumprir todos os deveres dados por ele na forma de comandos e proibições, somente para seu prazer. Conforme confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1, todos serão julgados por sua intenção. Então, se alguém não for sincero para com Alá, o Exaltado, ao realizar boas ações, não ganhará nenhuma recompensa neste mundo ou no próximo. De fato, de acordo com um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3154, aqueles que realizaram ações insinceras serão informados no dia do julgamento para buscar sua recompensa daqueles para quem agiram, o que não será possível. Capítulo 98 Al-Bayyina, versículo 5. En AOLH foi ordenado senao adorar a Deus, sendo sinceros para com ele na religião. Se alguém é negligente em cumprir seus deveres para com Alá, o Exaltado, isso prova uma falta de sinceridade. Portanto, eles devem se arrepender sinceramente e lutar para cumprir todos eles. É importante ter em mente que Alá, o Exaltado, nunca sobrecarrega alguém com deveres que eles não podem executar ou lidar. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 286. Alá não cobra nada de uma alma, exceto o que está dentro de sua capacidade. Ser sincero para com Alá, o Exaltado, significa que a pessoa deve sempre escolher o seu prazer em vez do prazer de si mesma e dos outros. Um muçulmano deve sempre dar prioridade às ações que são para o bem de Alá, o Exaltado, acima de tudo o mais. A pessoa deve amar os outros e não gostar de seus pecados por causa de Alá, o Exaltado, e não por causa de seus próprios desejos. Quando eles ajudam os outros ou se recusam a participar de pecados, deve ser por causa de Alá, o Exaltado. Aquele que adota essa mentalidade, aperfeiçoou sua fé. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sunan Abu Daud, número 4681. Um aspecto de ser sincero com Alá, o Exaltado, é confiar que seus decretos e escolhas são os melhores para as pessoas envolvidas, mesmo que as sabedorias por trás de seus decretos não sejam óbvias para as pessoas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Ficar satisfeito apenas com os decretos que atendem aos desejos de alguém e ficar chateado com os decretos que contradizem os desejos de alguém é uma clara falta de sinceridade para com Alá, o Exaltado. Aquele que mantém a obediência sincera a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em todas as situações e estados, é verdadeiramente o sincero. Sinceridade para com o Alcorão Sagrado inclui ter profundo respeito e amor pelas palavras de Alá, o Exaltado. Essa sinceridade é comprovada quando alguém cumpre os 3 aspectos do Alcorão Sagrado. O primeiro é recitá-lo correta e regularmente. O segundo é entender seus ensinamentos por meio de uma fonte e professor confiáveis. O aspecto final é agir de acordo com os ensinamentos do Alcorão Sagrado, com o objetivo de agradar a Alá, o Exaltado. O muçulmano sincero dá prioridade a agir de acordo com seus ensinamentos, em vez de agir de acordo com seus desejos, que contradizem o Alcorão Sagrado. Modelar o caráter de alguém no Alcorão Sagrado é o sinal da verdadeira sinceridade para com o livro de Alá, o Exaltado. Esta é a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que é confirmada em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 1342.
Um aspecto de ser sincero com o Sagrado Alcorão é abordá-lo com a intenção sincera de entender e agir sobre tudo isso, independentemente se os desejos de alguém são contrariados pelo Sagrado Alcorão. Aquele que alegremente escolhe quais comandos, proibições e conselhos seguir e ignorar com base em seus caprichos, adotou a insinceridade em relação a ele, e, portanto, não se beneficiará verdadeiramente de sua orientação. Capítulo 17, Al-Isra, versículo 82. E enviamos do Alcorão o que cura e misericordia para os crentes, mas isso não aumenta os iníquos, exceto en M prejuízo. Finalmente, é importante entender que, embora o Alcorão Sagrado seja uma cura para problemas mundanos, um muçulmano não deve usá-lo apenas para esse propósito. Ou seja, eles não devem apenas recitá-lo para consertar seus problemas mundanos, tratando o Alcorão Sagrado como uma ferramenta que é removida durante uma dificuldade e então colocada de volta em uma caixa de ferramentas. A principal função do Alcorão Sagrado é guiar alguém para o além com segurança. Negligenciar essa função principal e usá-la apenas para consertar os problemas mundanos não é correto, pois contradiz o comportamento de um verdadeiro muçulmano. É como alguém que compra um carro com muitos acessórios diferentes, mas não possui motor. Comportar-se dessa maneira é mostrar falta de sinceridade em relação a ele. A próxima coisa mencionada no hadith principal em discussão é a sinceridade para com o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso inclui se esforçar para adquirir conhecimento, para agir de acordo com suas tradições. Essas tradições incluem aquelas relacionadas a Allah, o Exaltado, na forma de adoração, e seu caráter nobre e abençoado para com a criação. Capítulo 68, Al-Qalam, versículo 4. E de fato você tem um grande caráter moral. Inclui aceitar seus comandos e proibições em todos os momentos. Isso foi feito um dever por Allah, o Exaltado. Capítulo 59, Al-Hashr, versículo 7. E tudo o que o mensageiro vos deu, aceitai. E tudo o que ele vos proibiu, abstende vos. Sinceridade inclui dar prioridade às suas tradições sobre as ações de qualquer outra pessoa, pois todos os caminhos para Allah, o Exaltado, estão fechados, exceto o caminho do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 3, Al-Imran, versículo 31. Dice profeta Muhammad que a paz e as bênçãos estejam com ele. Se você ama a Allah, então siga-me. Assim Allah o amará e perdoará seus pecados. É preciso amar todos aqueles que o apoiaram durante sua vida e após sua morte, sejam eles de sua família ou seus companheiros, que Allah esteja satisfeito com todos eles. Apoiar aqueles que andam em seu caminho e ensinam suas tradições é um dever daqueles que desejam ser sinceros com ele. Sinceridade também inclui amar aqueles que o amam e não gostar daqueles que o criticam, independentemente do relacionamento com essas pessoas. Tudo isso está resumido em um único hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 16. Ele aconselha que uma pessoa não pode ter fé verdadeira até que ame Allah, o Exaltado, e o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mais do que toda a criação. Esse amor deve ser demonstrado por meio de ações, não apenas palavras. É um aspecto de ser sincero com ele e respeitá-lo, amá-lo e segui-lo praticamente. Mas isso não é possível sem aprender sobre sua vida abençoada e seus ensinamentos. Como alguém pode respeitar, amar e seguir alguém que nem conhece? Aquele que afirma amá-lo e respeitá-lo, mas não o segue na prática, não é sincero em sua afirmação. A próxima coisa mencionada no hadith principal em discussão é ser sincero com os líderes da comunidade e inclui mostrar sinceridade aos líderes religiosos e professores. Isso inclui oferecer-lhes gentilmente o melhor conselho e apoiá-los em suas boas decisões por quaisquer meios necessários, como ajuda financeira ou física. De acordo com um hadith encontrado no Muwatta do Imam Malik, livro número 56, hadith número 20, cumprir este dever agrada a Allah, o Exaltado.
Capítulo 4 An-Nisa, versículo 59. O vos que credes obedecei a Deus, ao mensageiro e aos que estão em autoridade entre vós. Isso deixa claro que é um dever obedecer aos líderes da sociedade. Mas é importante notar que essa obediência é um dever, desde que não se desobedeça a Alá, o Exaltado. Não há obediência à criação, se isso leva à desobediência do Criador. Em casos como esse, a revolta contra os líderes deve ser evitada, pois isso só leva ao dano de pessoas inocentes. Em vez disso, os líderes devem ser gentilmente aconselhados sobre o bem e proibidos sobre o mal, de acordo com os ensinamentos do Islã. Deve-se aconselhar os outros a agirem de acordo e sempre suplicar para que os líderes permaneçam no caminho correto. Se os líderes permanecerem retos, o público em geral também permanecerá reto. Ser enganoso com os líderes é um sinal de hipocrisia, que se deve evitar em todos os momentos. Sinceridade também inclui se esforçar para obedecê-los em assuntos que unem a sociedade no bem e alertar contra qualquer coisa que cause perturbação na sociedade. Não há lealdade cega aos líderes no Islã, apenas obediência a eles em coisas que agradam a Alá, o Exaltado. A última coisa mencionada no hadith principal em discussão é a sinceridade para com o público em geral. Isso inclui desejar o melhor para eles em todos os momentos e mostrar isso por meio de palavras e ações. Inclui aconselhar os outros a fazerem o bem, proibindo-os do mal, ser misericordioso e gentil com os outros em todos os momentos. Isso pode ser resumido por um único hadith encontrado em Sahih Muslim, número 170. Ele adverte que ninguém pode ser um verdadeiro crente até que ame para os outros o que deseja para si mesmo. Ser sincero com as pessoas é tão importante que, de acordo com o hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 57, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, colocou esse dever ao lado de estabelecer a oração obrigatória e doar a caridade obrigatória. Somente a partir deste hadith pode-se entender sua importância, pois ele foi colocado com dois deveres obrigatórios vitais. É parte da sinceridade para com as pessoas que alguém fique satisfeito quando elas estão felizes e triste quando estão tristes, desde que sua atitude não contradiga os ensinamentos do Islã. Um alto nível de sinceridade inclui alguém indo a limites extremos para tornar a vida dos outros melhor, mesmo que isso o coloque em dificuldades. Por exemplo, alguém pode sacrificar a compra de certas coisas para doar a riqueza aos necessitados. Desejar e se esforçar para sempre unir as pessoas no bem é parte da sinceridade para com os outros. Considerando que dividir os outros é uma característica do diabo. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 53. Satanás certamente procura semear discórdia entre eles. Uma maneira de unir as pessoas é velar as falhas dos outros e aconselhá-los em particular contra os pecados. Aquele que age dessa maneira terá seus pecados velados por Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1426. Sempre que possível, deve-se aconselhar e ensinar os aspectos da religião e os aspectos importantes do mundo aos outros para que suas vidas mundanas e religiosas melhorem. Uma prova da sinceridade de alguém para com os outros é que eles os apoiam em sua ausência, por exemplo, da calúnia dos outros. Afastar-se dos outros e se preocupar apenas consigo mesmo não é a atitude de um muçulmano. Na verdade, é assim que a maioria dos animais se comporta. Mesmo que alguém não possa mudar toda a sociedade, ele ainda pode ser sincero em ajudar aqueles em sua vida, como seus parentes e amigos. Simplificando, deve-se tratar os outros como deseja que as pessoas o tratem. Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 77. E faze o bem como Deus te fez bem. Um aspecto de ser sincero com os outros é ajudá-los a fim de agradar a Alá, o Exaltado. Não se deve desejar gratidão das pessoas, pois isso destrói a recompensa e é uma clara falta de sinceridade para com Alá, o Exaltado e as pessoas.
Intenção e sinceridade. 2. Tem um hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 3154, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, alertou que aqueles que realizam ações em benefício das pessoas, como se exibir, em vez de fazê-las para o prazer de Allah, o Exaltado, serão instruídos a ganhar sua recompensa no dia do julgamento das pessoas pelas quais agiram, o que na realidade não é possível fazer. É importante entender que a base de todas as ações, e até mesmo do próprio Islã, é a intenção de alguém. É a própria coisa pela qual Allah, o Exaltado, julga as pessoas. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Um muçulmano deve garantir que realiza todas as ações religiosas e úteis do mundo em nome de Allah, o Exaltado, para que ganhe recompensa dele em ambos os mundos. Um sinal dessa mentalidade correta é que essa pessoa não espera nem deseja que as pessoas a apreciem ou mostrem gratidão a ela pelos atos que realiza. Se alguém deseja isso, isso indica sua intenção incorreta. Além disso, agir com a intenção correta previne tristeza e amargura, pois quem age pelo bem das pessoas acabará encontrando pessoas ingratas que os deixarão irritados e amargos, pois sentem que desperdiçaram seu esforço e tempo. Infelizmente, isso é visto em pais e parentes, pois eles frequentemente cumprem seus deveres para com seus filhos e parentes por eles, em vez de pelo prazer de Allah, o Exaltado. Mas aquele que age pelo bem de Allah, o Exaltado, cumprirá todos os seus deveres para com os outros, como seus filhos, e nunca ficará amargo ou enfurecido quando deixar de mostrar gratidão para com eles. Essa atitude leva à paz de espírito e felicidade geral, pois eles sabem que Allah, o Exaltado, está totalmente ciente de sua ação justa e os recompensará por isso. Esta é a maneira como todos os muçulmanos devem agir. Caso contrário, eles podem muito bem ficar de mãos vazias no dia do juízo. Capítulo 18 Al-Kahf, versículo 110. Portanto, todo aquele que espera encontrar-se com seu Senhor, faça o bem e não se associe a ninguém na adoração de seu Senhor. Intenção e sinceridade. 3. Tem um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 3267, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, alertou que aquele que contradiz seus próprios conselhos ao ordenar o bem e proibir o mal, será punido no inferno. Em vez de seguir os passos dos predecessores justos, aconselhando apenas por causa de Allah, o Exaltado, muitas pessoas aconselham por outras razões, como ganhar popularidade. Por exemplo, alguns estudiosos muitas vezes se esforçam para estar no centro das atenções em reuniões e eventos, e não ficam satisfeitos com um assento que fica de um lado, pois desejam um assento central. Quando sua intenção se tornou assim, Allah, o Exaltado, removeu o efeito positivo de seus conselhos, e portanto, eles agora têm pouca influência positiva sobre seus ouvintes. Eles deveriam ter mostrado um exemplo prático, em vez de dizer uma coisa e fazer outra. Isso fez com que seus conselhos se tornassem ineficazes. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 44. Voces ordenam a justiça do povo e se esquecem de si mesmos enquanto recitam a escritura. Então voces não raciocinarão. Os muçulmanos devem se esforçar para sempre agir de acordo com seus próprios conselhos antes de ordenar que outros o façam, pois se comportar dessa maneira é odiado por Allah, o Exaltado. Capítulo 61 As-Safat, versículo 3. É muito odioso aos olhos de Deus dizer o que não faceis. Isso não significa que alguém deve se tornar perfeito antes de aconselhar os outros, pois isso não é possível. Em vez disso, eles devem corrigir sua intenção e provar isso por meio de suas ações, esforçando-se para agir de acordo com seus próprios conselhos antes de aconselhar os outros. Somente com essa atitude, eles evitarão a punição mencionada neste hadith. A falha em agir de acordo com esse princípio fez com que o conselho dos muçulmanos se tornasse ineficaz, embora o número de conselheiros tenha aumentado drasticamente ao longo dos anos. Intenção e sinceridade. 4.
Em um hadith divino encontrado em Sahih Muslim, número 6833, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que quem fizer uma boa ação terá uma recompensa mínima de 10 vezes maior. Ao longo dos ensinamentos islâmicos, diferentes quantias de recompensa foram declaradas para a realização de ações justas. Alguns ensinamentos aconselham 10 vezes a recompensa como este hadith, outros 700 vezes e, em alguns casos, uma recompensa que não pode ser contada. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 261. O exemplo daqueles que gastam suas riquezas no caminho de Alá é como uma semente de grão que cresce 7 espigas, e em cada espiga hacen graos. E Alá multiplica sua recompensa para quem ele quer. Essa recompensa variável depende da sinceridade de cada um. Quanto mais sincera uma pessoa for, mais ela será recompensada. Ou seja, quanto mais ela realizar a ação justa em nome de Alá, o Exaltado, mais ela será recompensada. Por exemplo, aquele que age somente para agradar a Alá, o Exaltado, sem desejar uma bênção mundana lícita, obterá mais recompensa do que aquele que age para agradar a Alá, o Exaltado, e busca uma bênção mundana lícita. Intenção e sinceridade. 5. Em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3989, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, alertou que até mesmo se exibir um pouco é politeísmo. Este é um tipo menor de politeísmo que não faz com que alguém perca sua fé. Em vez disso, leva à perda de recompensa, pois este muçulmano agiu para agradar as pessoas quando deveria ter agido para agradar a Alá, o Exaltado. Na verdade, essas pessoas serão informadas no dia do julgamento para buscar sua recompensa daqueles por quem agiram, o que não será possível. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3154. Se o diabo não puder impedir alguém de realizar ações justas, ele tentará corromper sua intenção, destruindo assim sua recompensa. Se ele não puder corromper sua intenção de uma forma óbvia, ele tenta corrompê-la por meios sutis. Isso inclui quando as pessoas sutilmente exibem suas ações justas para os outros. Às vezes é tão sutil que a própria pessoa não está totalmente ciente do que está fazendo. Como ganhar e agir com base no conhecimento é um dever de todos, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 224, alegar que a ignorância não será aceita por Alá, o Exaltado, no dia do julgamento. A exibição sutil geralmente ocorre por meio das mídias sociais e da fala de alguém. Por exemplo, um muçulmano pode informar aos outros que está jejuando, mesmo que ninguém tenha perguntado diretamente se estava jejuando. Outro exemplo é quando alguém recita publicamente o Alcorão Sagrado de memória, na frente de outros, mostrando assim aos outros que memorizou o Alcorão Sagrado. Até mesmo criticar a si mesmo publicamente pode ser considerado uma exibição de humildade para os outros. Para concluir, exibir-se sutilmente destrói a recompensa de um muçulmano e deve ser evitado para salvaguardar suas ações justas. Isso só é possível aprendendo e agindo com base no conhecimento islâmico, como salvaguardar a fala e as ações de alguém. Intenção e sinceridade. 6. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. É importante para os muçulmanos reconhecerem porque eles adoram a Alá, o Exaltado, pois essa razão pode ser uma causa para um aumento na obediência a Alá, o Exaltado, ou em alguns casos pode levar à desobediência. Quando alguém adora a Alá, o Exaltado, para ganhar coisas mundanas lícitas dele, corre o risco de se tornar desobediente a ele. Esse tipo de pessoa foi mencionado no Alcorão Sagrado. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. E dentre o povo há aquele que adora a Deus em um limite. Se ele é tocado pelo bem, ele é tranquilizado por ele. Mas se ele é atingido pela provação, ele se volta contra seu rosto para a descrença. Ele perdeu este mundo e outro.
Esa é a perda manifesta. Como eles obedecem a Alá, o Exaltado, para receber bênçãos mundanas no momento em que falham em recebê-las, ou encontram uma dificuldade, eles frequentemente ficam irritados, o que os afasta da obediência a Alá, o Exaltado. Essas pessoas frequentemente obedecem e desobedecem a Alá, o Exaltado, de acordo com a situação que estão enfrentando, o que na realidade contradiz a verdadeira servidão a Alá, o Exaltado. Embora desejar coisas mundanas lícitas de Alá, o Exaltado, seja aceitável no Islã, se alguém persistir com essa atitude, poderá se tornar como aqueles mencionados neste versículo. É muito melhor adorar Alá, o Exaltado, para ser salvo na outra vida e obter o paraíso. É improvável que essa pessoa altere seu comportamento ao encontrar dificuldades. Mas a razão mais elevada e melhor é obedecer a Alá, o Exaltado, simplesmente porque Ele é seu Senhor e o Senhor do Universo. Este muçulmano, se sincero, permanecerá firme em todas as situações, e por meio dessa obediência, receberá bênçãos mundanas e religiosas que superam as bênçãos mundanas que o primeiro tipo de pessoa receberia. Para concluir, é importante que os muçulmanos reflitam sobre sua intenção e, se necessário, corrijam-na, para que ela os encoraje a permanecerem firmes na obediência a Alá, o Exaltado, cumprindo seus mandamentos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência em todas as situações. Intenção e sinceridade. 7. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. Eu estava ponderando sobre uma das principais razões pelas quais as pessoas que fazem coisas boas, como comprar presentes para os outros, não recebem o mesmo nível de respeito e amor das pessoas do que algumas que não fazem essas coisas. Esse resultado ocorre como resultado de sua intenção. Quando essas pessoas realizam ações justas em relação às pessoas, como visitar os doentes, elas o fazem pelo bem das pessoas, para agradá-las, ou misturam essa intenção ao também almejar agradar a Alá, o Exaltado. Primeiro de tudo, aquele que age pelo bem das pessoas não ganhará nenhuma recompensa de Alá, o Exaltado. Eles serão instruídos a ganhar sua recompensa das pessoas pelas quais agiram no dia do julgamento. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3154. Os estudiosos estão divididos sobre se aqueles que misturam sua intenção ao almejar agradar a Alá, o Exaltado, e as pessoas receberão uma recompensa parcial ou nenhuma. Para estar seguro, um muçulmano sábio deve agir somente em nome de Alá, o Exaltado. Por outro lado, as outras pessoas que ganham mais respeito e amor dos outros, o fazem porque agem unicamente para o prazer de Alá, o Exaltado. Quando tratam os outros gentilmente, não o fazem pelo bem das pessoas. Por causa de sua sinceridade, Alá, o Exaltado, coloca mais amor e respeito nos corações das pessoas, em comparação com aqueles que fazem mais atos de gentileza para com as pessoas, mas são menos sinceros em suas ações. Então, se as pessoas desejam recompensa de Alá, o Exaltado, e respeito das pessoas, elas devem corrigir sua intenção e somente realizar ações justas em nome de Alá, o Exaltado. Um sinal dessa intenção correta é que essa pessoa terá como objetivo agradar a Alá, o Exaltado, mesmo que isso desagrade as pessoas. Ou seja, elas não prestam atenção à atitude e às reações das pessoas. Intenção e sinceridade. 8. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatou como uma celebridade estava defendendo os direitos das mulheres. Sem dúvida é uma boa causa, pois honrar as mulheres foi ensinado pelo islamismo, embora alguns muçulmanos não ajam de acordo com esses ensinamentos. O que me veio à mente é que muitas pessoas vieram e se foram que se levantaram por algum tipo de causa, seja pelos direitos das mulheres, direitos humanos, os pobres ou outra coisa, mas apenas uma pequena porcentagem dessas pessoas teve um impacto positivo na sociedade. A maioria não teve efeito positivo, e em vez disso, tornou-se nota de rodapé na história. Uma das razões para isso é a falta de sinceridade.
Se alguém virar as páginas da história, observará que aqueles que agiram com a intenção correta, ou seja, para realmente beneficiar a sociedade sem quaisquer segundas intenções, tiveram sucesso, mesmo que não fossem muçulmanos. Benefício para os outros é algo que Alá, o Exaltado, ama, e portanto, Ele concede sucesso a todos aqueles que sinceramente se esforçam para esse fim. Aqueles que não alcançaram um efeito positivo na sociedade não tinham essa boa intenção, pois desejavam outra coisa como fama. Na maioria dos casos, sua má intenção é bastante evidente, pois suas palavras e ações claramente se contradizem. Por exemplo, alguns alegam defender os direitos das mulheres, mas participam alegremente de campanhas publicitárias que mostram que as mulheres não são nada além de ornamentos para serem admirados. Se suas ações apoiassem suas alegações, eles teriam ensinado às empresas de publicidade que a inteligência, o bom caráter e a força interior de uma mulher são o que deve ser exibido ao mundo por meio de suas campanhas publicitárias. Muitas dessas pessoas que alegam defender diferentes causas estão em uma posição de influência política e social e possuem muita riqueza, mas sua influência positiva na sociedade é mínima e de vida muito curta. Por outro lado, aqueles que podem não ter possuído tal influência mudaram a atitude de milhões por meio de sua sinceridade. Eles desejavam apenas beneficiar a sociedade, não buscavam nada mais. Por causa de sua sinceridade, sua influência positiva e lembrança perduraram muito depois que partiram deste mundo, enquanto aqueles cuja intenção era corrupta foram rapidamente esquecidos, mesmo enquanto ainda estavam vivos. Então, se alguém deseja ter sucesso no mundo material, ou mais importante, em questões de fé, deve se esforçar para corrigir sua intenção. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que Alá, o Exaltado, julga as pessoas com base em suas intenções. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Intenção e sinceridade, 9. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatava os diferentes objetivos e metas de vida das pessoas e como elas trabalhavam para alcançá-los. É importante que os muçulmanos entendam um conceito-chave no Islã. Ou seja, não há nada de errado em desejar coisas mundanas lícitas de Alá, o Exaltado, mas é melhor evitar adorar e obedecer a Alá, o Exaltado, para obtê-las. Isso ocorre porque esses tipos de muçulmanos geralmente adoram Alá, o Exaltado, e habitam as mesquitas quando desejam coisas mundanas. Mas se eles não as recebem, eles ficam impacientes e fartos, o que os faz parar de obedecer a Alá, o Exaltado. Ou se eles as obtêm, então a alegria deles geralmente os faz se afastar da obediência a Alá, o Exaltado, pois eles alcançaram o que desejavam e, portanto, não precisam mais obedecer a Alá, o Exaltado. Capítulo 17, Al-Isra, versículo 83. Cuando concedemos às pessoas nossos favores, elas se afastam agindo arrogantemente. Mas quando tocadas pelo mal perdem toda a esperança. Esses muçulmanos adoram Alá, o Exaltado, ou seja, eles obedecem a Alá, o Exaltado, somente quando isso convém aos seus desejos. E por causa dessa atitude, eles correm o risco de se tornarem desorientados. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. E dentre o povo há aquele que adora a Deus sem um limite. Se ele é tocado pelo bem, ele é tranquilizado por ele. Mas se ele é atingido pela provação, ele vira seu rosto. Ele perdeu este mundo e outro. Essa é a perda manifesta. Esses muçulmanos podem alegar que estão adorando Alá, o Exaltado, mas na realidade, eles estão apenas adorando seus próprios desejos e as dádivas e bênçãos que recebem. É louvável adorar a Alá, o Exaltado, para obter bênçãos religiosas, como o paraíso, como isso foi recomendado pelos ensinamentos islâmicos. Mas é muito superior adorar a Alá, o Exaltado, pois ele é o único digno disso e porque a criação é seus servos.
Se um muçulmano deseja presentes e bênçãos, então é melhor buscar bênçãos religiosas, pois buscar bênçãos mundanas pode mudar a intenção de uma pessoa, fazendo com que ela acabe adorando o presente em vez do doador. Intenção e sinceridade. 10. Assisti a uma reportagem de notícias há um tempo que eu queria discutir brevemente. Ela relatou sobre um alto funcionário do governo da Arábia Saudita discutindo um plano potencial que o governo saudita estava considerando. Ele estava considerando abrir completamente os pedidos de visto para que as pessoas pudessem fazer a visita à cidade sagrada de Meca, conhecida como Umrah, durante todo o ano. Atualmente, os vistos disponíveis são restritos a certas épocas do ano. Embora este seja um bom plano e deva ser executado, o que foi surpreendente foi a intenção deles em considerar este plano. Como os preços do petróleo vêm caindo ao longo dos anos e o fato de que o petróleo acabará, o governo saudita está tomando medidas investindo em outras oportunidades de negócios em todo o mundo para garantir que eles permaneçam ricos. Embora isso não seja proibido no Islã, o que é surpreendente é que a única razão para potencialmente permitir que os peregrinos viajem para Meca durante todo o ano era ganhar mais riqueza. Essa intenção a reportagem deixou bem clara. Foi muito surpreendente, pois os muçulmanos devem conhecer o famoso hadith do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Ele aconselha que as ações de uma pessoa sejam julgadas com base em sua intenção. Se a intenção por trás de sua decisão for apenas ganhar mais riqueza, eles não receberão nenhuma recompensa de Alá, o Exaltado. A única coisa que ganharão é mais riqueza, que acabará escapando de suas mãos. Mas se eles pretendiam permitir que os peregrinos viajassem para Meca o ano todo, em nome de Alá, o Exaltado, ou seja, que mais pessoas adorassem a Alá, o Exaltado, e ganhassem inúmeras boas ações, então eles teriam sido recompensados por seu plano neste mundo e no próximo, assim como teriam ganho a riqueza que desejavam. Além disso, um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4899, aconselha que quem convida alguém para algo bom, recebe a mesma recompensa que aquele que realizou a ação justa para a qual foi convidado. Isso significa que, se o governo saudita pretendesse agradar a Alá, o Exaltado, com seu plano, eles teriam obtido a mesma recompensa obtida por cada pessoa que realizou a visitação, ou seja, Umrah, simplesmente porque os convidaram a realizar essa ação, estendendo os vistos para o ano todo. Alguém pode imaginar quanta recompensa eles receberiam, enquanto estivessem sentados em suas casas? A lição a aprender com isso é simples. Quando alguém age em prol de Alá, o Exaltado, aderindo ao Alcorão Sagrado e às tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ganhará bênçãos em ambos os mundos. Mas se agir em prol do mundo, poderá ganhar algo do mundo, mas não receberá nada no além. Portanto, é importante pensar antes de agir, pois pode-se perder uma recompensa incontável apenas por causa de sua má intenção. Intenção e sinceridade. 11. Em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4681, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou as características que aperfeiçoam a fé de um muçulmano. O primeiro é amar por causa de Alá, o Exaltado. Isso inclui desejar o que é melhor para os outros, tanto em questões mundanas quanto religiosas. Isso deve ser demonstrado de forma prática por meio do significado das ações de alguém, apoiando os outros financeiramente, emocionalmente e fisicamente dentro de seus meios. Contar os favores de alguém para os outros não apenas cancela a recompensa, mas também prova sua falta de amor por causa de Alá, o Exaltado, pois essa pessoa só ama ganhar elogios e outras formas de compensação das pessoas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 264. O vos que crestes não invalideis as vosas caridades com lembranças delas ou com injurias.
Qualquer tipo de sentimento negativo em relação aos outros por motivos mundanos, como inveja, contradiz o amor ao próximo em nome de Alá, o Exaltado, e deve ser evitado. Esta nobre qualidade inclui amar aos outros o que se ama para si mesmo através de ações, não apenas palavras. Este é um aspecto de ser um verdadeiro crente, de acordo com um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2515. Finalmente, amar por Alá, o Exaltado, inclui amar as coisas que Alá, o Exaltado, ama, como o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Esse amor deve ser demonstrado de forma prática, aprendendo e agindo nessas duas fontes de orientação e se apegando às outras coisas amadas por Alá, o Exaltado, como as ações justas e as mesquitas. A próxima característica mencionada no hadith principal em discussão é odiar por causa de Alá, o Exaltado. Isso significa que se deve desgostar das coisas que Alá, o Exaltado, desgosta, como sua desobediência. É importante notar que isso não significa que se deve odiar os outros, pois as pessoas podem se arrepender sinceramente a Alá, o Exaltado. Em vez disso, um muçulmano deve desgostar do pecado em si, o que é provado por eles, evitá-lo e alertar os outros contra ele também. Os muçulmanos devem continuar a aconselhar os outros em vez de romper laços com eles, pois esse ato de gentileza pode muito bem levá-los a se arrepender sinceramente. Isso inclui não desgostar das coisas com base nos próprios sentimentos, como uma ação, o que é lícito. Finalmente, a prova de que alguém desgosta por causa de Alá, o Exaltado, é que quando eles mostram sua desgosto por meio de suas palavras e ações, nunca será de uma forma que contradiga os ensinamentos do Islã. Ou seja, sua aversão por algo nunca os levará a cometer um pecado, pois isso provaria que sua aversão por algo é para seu próprio bem. A próxima característica mencionada no hadith principal em discussão é dar em nome de Alá, o Exaltado. Isso se refere a todas as bênçãos que alguém pode dar aos outros, como apoio físico e emocional, não apenas riqueza. Quando alguém dá, ele o fará de acordo com os ensinamentos do Islã, ou seja, em assuntos que agradam a Alá, o Exaltado, como dar conselhos sinceros. Na verdade, esse é um aspecto de ser sincero com os outros que foi ordenado em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4204. Inclui dar e compartilhar essas bênçãos com os outros sem contar os favores de alguém, pois isso prova que eles deram para receber algo dos outros. Capítulo 76 ao Insan, versículo 9. Diciendo, nos vos alimentamos somente para hacéis ou sella aprobasao de Alá. Não desejamos de vos recompensa ou gratidão. A característica final mencionada no hadith principal em discussão é reter por causa de Alá, o Exaltado. Isso inclui reter as bênçãos que alguém possui, como riqueza de outros, em assuntos que são desagradáveis a Alá, o Exaltado. Este muçulmano não observará quem está solicitando algo deles, em vez disso, eles apenas avaliam a razão por trás do pedido. Se a razão contradiz os ensinamentos do Islã, eles reterão a bênção e não participarão da atividade. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 2. E cooperai na justiça e na piedade, mas não cooperai no pecado e na agressão. Isso inclui reter a fala e as ações de alguém em assuntos que não agradam a Alá, o Exaltado, como caluniar ou manifestar a raiva de alguém. Este muçulmano não falará e agirá de acordo com seus desejos, e somente precederá em uma situação quando agradar a Alá, o Exaltado. Caso contrário, eles se reterão e se absterão de preceder. Para concluir, adotar essas características leva à perfeição da fé, pois elas são baseadas nas emoções de alguém e, portanto, são extremamente difíceis de controlar. Esse controle é melhor alcançado quando se obtém certeza da fé. Isso é alcançado quando se aprende e age com base no conhecimento islâmico. A certeza da fé ajuda a direcionar a intenção, o foco e as ações de alguém para Alá, o Exaltado, em todos os momentos. Isso ajudará a controlar os 4 aspectos mencionados no hadith principal.
Além disso, quem for abençoado com o controle deles descobrirá que cumprir os outros deveres do Islã é mais fácil. Esses deveres consistem em cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso garantirá que se use as bênçãos que foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Esta é a chave para a paz e o sucesso em ambos os mundos. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe ache daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Intenção e sinceridade, 12. Tive um pensamento que queria compartilhar. Os muçulmanos são frequentemente corretamente aconselhados sobre a importância de obter e agir de acordo com o conhecimento islâmico. E como o conhecimento que não é posto em prática tem pouco ou nenhum benefício neste mundo ou no próximo. Um outro ponto importante precisa ser entendido sobre este tópico. Se alguém deseja ser corretamente guiado, para que obtenha paz de espírito e sucesso em ambos os mundos, deve adotar uma atitude sincera. Ou seja, o único que será corretamente guiado pelos ensinamentos islâmicos é aquele que chega a esse conhecimento com a intenção de aceitá-lo completamente e agir de acordo com seu melhor esforço, sem escolher quais ensinamentos aceitar e agir, e quais ignorar, de acordo com seus desejos. Deve se submeter, aceitar e agir de acordo com todos os ensinamentos, independentemente de quanto eles contradizem seus desejos, da melhor maneira possível. A verdade é que sempre haverá ensinamentos do Alcorão Sagrado e das tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que pesarão muito sobre uma pessoa, pois contradizem seus desejos e atitudes. Isso ocorre porque todos têm um demônio interior que não gosta de ser contrariado. Somente quando alguém sinceramente tenta se submeter a esses ensinamentos, os ensinamentos que contradizem seus desejos, obterá a orientação correta. Escolher o que seguir ou ignorar é o que causou a desorientação das nações do passado e impedirá um muçulmano de obter paz e sucesso em ambos os mundos. Assim como as pessoas tomam remédios amargos apesar de não gostarem, sabendo que são bons para elas, é preciso aceitar e agir de acordo com todos os ensinamentos do Islã, apesar de seus desejos serem contrariados, sabendo que é o melhor para elas. Alá, o Exaltado, não espera nem exige perfeição, mas paz e sucesso não podem ser obtidos até que alguém se aproxime dos ensinamentos do Islã com sinceridade e a intenção de aceitar e agir de acordo com tudo isso de acordo com sua capacidade, independentemente de quão difícil isso possa ser. Capítulo 17, Al-Isra, versículo 82. E enviamos do Alcorão o que cura e misericórdia para os fiéis, mas isso não aumenta os iníquos exceto en prejuízo. Intenção e sinceridade, 13. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. Embora a realização de exercícios espirituais baseados nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, seja louvável, é importante para um muçulmano evitar se envolver em exercícios espirituais que não são aconselhados nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, e evitar aqueles feitos para obter coisas mundanas. Este não era o comportamento do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, ou de seus companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles. Comportar-se dessa maneira encoraja alguém a tratar o tesouro de Alá, o Exaltado, como uma loja onde se compra coisas mundanas de Alá, o Exaltado, em troca de alguns exercícios espirituais. Esta é uma atitude altamente desrespeitosa e insincera a ser adotada, pois o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, não são cartões de crédito que podem ser usados para comprar coisas mundanas, como uma criança ou um visto. Em vez disso, é preciso conhecer seu lugar e se comportar como um servo sincero de Alá,
o exaltado, e não agir como um cliente em sua corte divina. Eles devem obedecê-lo sinceramente, usando as bênçãos que ele lhes concedeu de maneiras que lhe agradem. É permitido pedir coisas mundanas lícitas de Alá, o exaltado, de uma forma endossada pelo Alcorão Sagrado e pelas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mas deve-se evitar outras formas, pois isso leva ao uso indevido das duas fontes de orientação e à adoção de uma atitude de cliente em relação a Alá, o exaltado. O objetivo do Alcorão Sagrado e das tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é guiar a humanidade sobre como viver e usar suas bênçãos mundanas corretamente para que obtenham paz de espírito em ambos os mundos. Quando alguém ignora esse propósito, e em vez disso, os usa como um cartão de crédito para comprar coisas mundanas de Alá, o exaltado, isso só os levará mais longe da paz e da orientação correta e para as mãos de vigaristas que afirmam que podem ajudar outros a obter coisas mundanas por meio de exercícios espirituais. Ignorar essa função primária é tão sem objetivo quanto alguém que compra um carro com muitos recursos como ar-condicionado, mas o carro não pode ser dirigido porque não tem motor. Intenção e sinceridade. 14. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. A maioria dos muçulmanos entende a importância de ter uma boa intenção, pois é a base do islamismo. Alá, o exaltado, julga as ações das pessoas com base em suas intenções. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Mas um aspecto importante é frequentemente negligenciado pelos muçulmanos. O fato de que ter uma boa intenção, especialmente em relação aos outros, não é bom o suficiente, pois uma boa intenção também deve ser apoiada por boas ações. Caso contrário, a boa intenção de alguém se torna infrutífera. Por exemplo, não se pode roubar dos ricos para dar aos pobres. Mesmo que sua intenção seja ajudar os necessitados em nome de Alá, o exaltado, sua ação não será aceita, pois a ação é ilegal no islamismo. Infelizmente, ao lidar com outras pessoas, os muçulmanos muitas vezes ignoram esse fato. Eles frequentemente aconselham outros a certas ações legais, sem pensar nas consequências delas, nem entender a realidade de que as ações não são do melhor interesse da pessoa que estão aconselhando. Em vez de levar essas coisas importantes em consideração, antes de aconselhar certas ações, essas pessoas frequentemente confiam em suas boas intenções em relação aos outros e seguem em frente sem deliberação. Por exemplo, um pai pode encorajar seu filho a se casar com um parente ou amigo da família, simplesmente por causa do relacionamento entre as duas famílias, em vez de levar outros aspectos importantes em consideração, como se essa pessoa será um cônjuge adequado para seu filho. O pai simplesmente confia em sua boa intenção em relação ao filho, o que, na realidade, os impede de agir com sinceridade em relação ao filho, de acordo com os ensinamentos do Islã. Ninguém duvida que o pai quer que seu filho tenha um casamento bem-sucedido e feliz, mas essa boa intenção não é suficiente de acordo com os ensinamentos do Islã. O pai deve levar em consideração outros fatores, como a adequação para seu filho, antes de seguir em frente com sua intenção. Outro exemplo é quando alguém tenta aprender e agir com base no conhecimento islâmico e é duramente criticado por seus parentes. Cada parente tem uma boa intenção em relação a eles, mas isso os ilude e os impede de observar que o que a pessoa está fazendo é bom e benéfico. Ao confiar apenas em sua boa intenção em relação ao parente e não avaliar a situação corretamente, eles acabam impedindo-os de fazer o bem. Uma boa intenção simplesmente não é boa o suficiente. É preciso apoiar sua boa intenção com ações boas e bem pensadas. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas dizem que o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções, pois as pessoas cometem erros de julgamento em relação a si mesmas e aos outros e confiam apenas em uma boa intenção para um resultado bem-sucedido. A raiz desse comportamento é a ignorância.
É preciso evitar essa atitude, aprendendo e agindo com base no conhecimento islâmico, para que adotem e implemente uma boa intenção que seja apoiada por ações boas, sinceras e bem pensadas. Intenção e sinceridade. 15. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. A verdade é que cada adorador de falsas divindades adora apenas seus próprios desejos. Suas divindades são apenas uma manifestação física de seus desejos que eles adoram. Isso é óbvio, pois uma pessoa que adora uma divindade na forma de um ídolo, sabe que o ídolo sem vida não pode comandá-la a viver sua vida de uma certa maneira. Então o próprio adorador decide como imagina que seu ídolo sem vida gostaria que vivesse. E esse código de conduta é baseado em nada além de seus próprios desejos. Portanto, sua adoração de seus desejos é a raiz de sua adoração. Os influentes e ricos estão mais afogados nessa mentalidade, pois estão cientes de que aceitar a verdade, o significado do Islã, os forçará a viver de acordo com um código de conduta específico que os impedirá de agir de acordo com seus desejos equivocados. Eles aconselham outros a segui-los, pois não desejam perder sua influência e autoridade. É por isso que a história, como mostrado, eles foram os primeiros a rejeitar e se opor aos santos profetas, que a paz esteja com eles. Essa atitude não tem nada a ver com o islamismo ser a religião certa ou errada, com base em evidências claras. Trata-se simplesmente de satisfazer os desejos de cada um. Veracidade 1. Em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1971, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, discutiu a importância da veracidade e de evitar mentiras. A primeira parte aconselha que a veracidade leva à retidão, que por sua vez, leva ao paraíso. Quando uma pessoa persiste na veracidade, ela é registrada por Alá, o Exaltado, como uma pessoa verdadeira. É importante notar que a veracidade tem 3 níveis. O primeiro é quando alguém é verdadeiro em sua intenção e sinceridade. Ou seja, eles agem apenas por causa de Alá, o Exaltado, e não beneficiam os outros por um motivo oculto como fama. Este é de fato o fundamento do Islã, pois cada ação é julgada pela intenção de alguém. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. A prova da sinceridade de alguém é quando eles não desejam nem esperam a gratidão dos outros. O próximo nível é quando alguém é verdadeiro por meio de suas palavras. Isso na realidade significa que eles evitam todos os tipos de pecados verbais, não apenas mentiras. Como aquele que se entrega a outros pecados verbais, não pode ser uma pessoa realmente verdadeira. Uma excelente maneira de conseguir isso é agindo em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2317, que aconselha que uma pessoa só pode tornar seu islamismo excelente quando evita se envolver em coisas que não lhe dizem respeito. A maioria dos pecados verbais ocorre porque um muçulmano discute algo que não lhe diz respeito. Isso também inclui evitar discursos vãos, pois muitas vezes leva a discursos pecaminosos e é um desperdício do precioso tempo de alguém, o que será um arrependimento para eles no dia do julgamento. Pode-se adotar esse nível de veracidade simplesmente dizendo algo bom ou permanecendo em silêncio. O estágio final é a veracidade nas ações. Isso é alcançado através da obediência sincera a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e sendo paciente com o destino de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sem escolher alegremente ou interpretar mal os ensinamentos do Islã que se adequam aos desejos de alguém. Eles devem aderir à hierarquia e ordem de prioridade estabelecidas por Alá, o Exaltado, em todas as ações. Aquele que se comporta dessa maneira, usará todas as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. As consequências do oposto desses níveis de veracidade, ou seja, mentir, de acordo com o principal hadith em discussão,
é que isso leva à desobediência que, por sua vez, leva ao fogo do inferno. Quando alguém persiste nessa atitude, será registrado como um grande mentiroso por Alá, o Exaltado. De acordo com os 3 níveis discutidos anteriormente, mentir na intenção de alguém envolve ser insincero com Alá, o Exaltado, e realizar boas ações para o bem das pessoas. Mentir na fala envolve todos os tipos de fala pecaminosa. Mentir nas ações inclui persistir nos pecados, o que envolve violar os direitos de Alá, o Exaltado, e das pessoas. Aquele que abrange todos esses níveis de mentira é um grande mentiroso, e não é preciso ser um estudioso para determinar o que acontecerá com a pessoa no dia do julgamento que for registrada como um grande mentiroso por Alá, o Exaltado. Veracidade 2. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2749, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que mentir é um aspecto da hipocrisia. Mentira é inaceitável, seja uma pequena mentira, que é frequentemente chamada de mentira branca, ou quando se mente como uma piada. Todos esses tipos de mentiras são proibidos. Na verdade, aquele que mente para fazer as pessoas rirem, então seu objetivo não é enganar alguém, foi amaldiçoado 3 vezes em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2315. Outra mentira popular que as pessoas costumam contar acreditando que não é pecado é quando mentem para crianças. Isso é, sem dúvida, um pecado de acordo com hadiths, como o encontrado em Sunan Abu Dawud, número 4991. É pura tolice mentir para crianças, pois elas só adotarão esse hábito pecaminoso do mais velho, que mente para elas. Comportar-se dessa maneira mostra que mentir para crianças é aceitável quando não é aceitável de acordo com os ensinamentos do Islã. Apenas em casos muito raros e extremos é aceitável mentir, por exemplo, mentir para proteger a vida de uma pessoa inocente. É vital evitar mentir, pois de acordo com um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1971, isso leva a outros pecados, como calúnia e zombaria das pessoas. Esse comportamento leva às portas do inferno. Quando uma pessoa continua mentindo, ela é registrada por Alá, o Exaltado, como uma grande mentirosa. Não é preciso ser um estudioso para prever o que acontecerá a uma pessoa no dia do juízo que foi registrada por Alá, o Exaltado, como uma grande mentirosa. Todos os muçulmanos desejam a companhia dos anjos. No entanto, quando uma pessoa mente, ela é privada de sua companhia. Na verdade, o fedor que é omitido da boca de um mentiroso faz com que os anjos se movam 1 milha de distância deles. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1972. Aquele que persiste em mentir descobrirá que isso infecta seu significado de intenção. Eles começam a realizar boas ações para outros fins que não sejam agradar a Alá, o Exaltado. Isso leva a uma perda de recompensa em ambos os mundos. Além disso, também corromper as suas ações, pois os pecados físicos se tornam mais fáceis de fazer quando a língua é viciada em mentir. Todos os louvores são para Alá, Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos estejam com seu último mensageiro, Mohammed, sua nobre família e companheiros. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.